Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham aqui com a nossa leitura do Alimento Diário. E continuamos na série do Alimento Diário, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Estamos no volume 6, que é a Era dos Sete Espíritos. Hoje, quarta-feira da terceira semana, que tem por título Cristo, ele é ungido para tomar posse de toda a terra. Ó Senhor Jesus. Nós vemos que as nações, juntamente com Satanás, né? As nações, quando eu falo da parte negativa, da parte totalmente fora de Deus, né? Os poderes deste mundo, né? Juntamente com Satanás, eles conspiram e eles rejeitam completamente o governo de Deus. Eles não aceitam o governo de Deus na terra. Mas Jesus ele foi ungido por Deus desde a eternidade passada para ser rei. Jesus é o rei dessa terra. Deus ungiu seu filho para que ele tomasse posse de toda essa criação, Senhor Jesus, né? E para isso, Jesus ele passou pela obra da encarnação. Jesus ele veio como homem, ele se vestiu da humanidade. Ele sofreu, ele passou sede, ele passou fome, ele passou frio. Jesus dormia como todas as pessoas. Jesus se sentia cansado. Então, tudo que foi humano, Jesus experimentou. Para ele se tornar rei, ele precisava saber, ele precisava sentir o que eu e o que você passávamos e sentia. Ó Senhor Jesus, por isso ele hoje é o nosso rei. Ele é o nosso rei porque ele passou por todas essas coisas. E ele passou com louvor. Jesus, como homem, ele passou todas as dificuldades, ele foi tentado e ele venceu tudo isso. Ó Senhor Jesus, ele executou, né, esse grande plano de salvação. Porque Deus precisava de um homem perfeito para cumprir a sua obra. E Cristo, ele foi esse homem. Jesus, quando ele veio em carne, ele pôde cumprir na carne, ali na sua humanidade, ele pôde cumprir todo o plano de Deus de salvação que Deus queria para o homem. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos que Satanás ele é um usurpador. A terra não é dele. A terra é de Jesus. Porque desde a eternidade passada, Deus já tinha dado esse governo para Jesus. E Jesus ele só precisava passar, né, por esse teste de humanidade e ele foi aprovado com louvor. Ó Senhor Jesus. Então, quando a Bíblia fala, né, que o mundo jaz do maligno, que todo esse sistema jaz do maligno, Satanás usurpou, ele é ladrão. Porque tudo isso Deus criou para o homem e para que o seu filho reinasse. Ó Senhor Jesus. Em Salmos, nós vemos algumas profecias, né, com respeito a isso, né? Em Salmos capítulo 12, versículo 7 diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho e hoje eu te gerei. O plano de Deus foi dar as nações por herança ao seu filho. A Bíblia está profetizando. Salmos 12 você vê essa promessa. Quando você lê o versículo 8 diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Deus já tinha determinado isso para o seu filho. Então Satanás ele veio e tentou usurpar por meio do pecado. Ó Senhor Jesus. Quando nós descemos aqui, né, para os versículos, né, o versículo fala assim, o versículo Salmos 2, versículo 12 diz assim, ó: beijai o filho, para que se não irrite e não pereceis no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Quando esse versículo fala aqui de beijar, esse beijo aqui significa submissão. Ó Senhor Jesus, o Filho se submeteu. Jesus ele submeteu a todas as coisas. Ele obedeceu o Senhor, ele obedeceu o seu Pai até o fim. Essa precisa ser a nossa posição. Seguir ali os caminhos de Jesus, né? Também ser submisso. Por isso ele conseguiu cumprir todas as coisas. E o mais interessante é que todas essas profecias de Salmo 2, nós vemos o cumprimento delas lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse capítulo 11, no versículo 15, nós vemos o cumprimento dessas profecias, né? Dessa profecia de Salmo 2. Porque em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa profecia vai se cumprir, porque a Bíblia é maravilhosa.
todas as profecias que nela se contêm, todas se concretizará. Algumas já se concretizaram ao longo das eras e nós agora estamos vivendo o Apocalipse. E sabemos que também todas essas coisas irão se cumprir. E qual é a profecia que tem hoje para nós, né? Para nós. Qual é a profecia que o Senhor tem hoje para nós? A profecia está em Salmos 10. Salmos 110, na verdade. Salmo 110, versículo 3, tem uma profecia maravilhosa para cada um de nós, que diz o seguinte: teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás teu exército de jovens santos. Aqui está na versão King James atualizada. Essa profecia mostra o que Deus fará no momento da aurora. Essa profecia de Salmo 110:3. O que é que Deus irá fazer ali no momento da aurora? Deus, ele diz ao seu filho, ele diz assim, essa profecia ele está dizendo ali é para o seu filho, para Jesus, né? O Jesus que venceu todas as coisas na humanidade. Ele fala assim, ó: Jesus, meu filho, por meio do comando do Espírito, a igreja, eu e você, a igreja, ela fará o trabalho de subjugar tanto o inimigo de Deus quanto as suas hostes malignas. Nós vamos cumprir por meio ali da palavra, nós vamos cumprir. O Espírito vai nos comandar e nós vamos tomar essas nações e entregar o Filho para que ele reine. Ó Senhor Jesus, Senhor, isso é tão maravilhoso. Então, eu e você estamos sendo convocados. O Senhor está nos convocando e precisamos cumprir essa profecia. Então, vamos nos apresentar voluntariamente como esses jovens santos. No raiar da justiça, no sol da justiça ali já nascendo, no raiar da aurora. Nós estamos vivendo esse momento da aurora. Precisamos nos apresentar como jovens santos para esse exército, porque Deus conta comigo, Deus conta com você e Deus conta com a igreja. Então vamos fazer uma oração, né? Ó Senhor Jesus, Senhor, o Senhor conta conosco, Senhor. O Senhor conta conosco para cumprir essa profecia de Salmos 110:3. E nós, Senhor, nos apresentamos voluntariamente, porque nós queremos obedecer esse chamado. Jesus, ele como homem, ele venceu todas as coisas e por meio dele nós também podemos vencer. Então, Senhor, nos receba no teu exército, nos revista, nos capacite, para que nós possamos tomar o reino deste mundo e dar na mão do teu filho, porque o reino deste mundo ele se tornará, porque a tua palavra diz e nós cremos nela, ela se tornará do nosso Senhor e do nosso Cristo, do seu Senhor e do seu Cristo, e ele irá reinar pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém.